Falando agora sobre métodos, né? Eu já comentei com vocês um pouco nas primeiras aulas sobre métodos, mas agora vai ser o momento de a gente aprofundar um pouco mais, né? Métodos basicamente são funções, né? Eu vou falar um pouco sobre funções depois, mas basicamente são rotinas de código, né? Que estão encapsuladas dentro de classes ou objetos, né? Depende do que você, forma que você queira representar. Aqui, né, a gente tem uma lista que está sendo criada e está sendo atribuída essa lista para essa variável aqui. Quando a gente faz isso aqui, a gente está criando um objeto do tipo list, sendo que por padrão o Python ele já tem alguns métodos, alguns comportamentos já feitos para objeto do tipo list. Então, se a gente utilizar o ponto após o objeto, a gente vai conseguir ver tipo, quais são os métodos que estão sendo implementados por ele. No caso aqui até mostra. Quando a gente tem um objeto do tipo list, a gente coloca o ponto, a gente pode ver aqui todos os métodos que já estão implementados para esse objeto. Esses métodos basicamente faz algum comportamento, entendeu? Esse append, por exemplo, ele é responsável por adicionar um item ao final da lista. Vamos botar aqui para executar. E aqui quando a gente executar o LST, né, quando a gente printar, né, a gente vai ver que tem um acréscimo do 10 aqui que não tinha, tá? Então, se liguem nisso aqui, tá? Vocês se provavelmente estiver trabalhando com objeto, provavelmente já tem algum método que já está implementado por ele. Então, não inventa de reinventar a roda, que se já existe é melhor utilizar o que já está feito pela linguagem, porque provavelmente é algo mais otimizado que chegou ao ponto de ser inserido na linguagem por padrão. Então a gente também pode, aqui é mais um exemplo, né, de métodos que a lista tem, que é o count, que aí ele vai contar quantas ocorrências desse elemento tem na lista, no caso é só um aqui, né, que a gente acabou de adicionar. Caso a gente queira saber qual o comportamento de um método, tá, a gente pode passar o objeto e o ponto e o método, o nome do método em si, né? Não precisa colocar entre parênteses e aí a gente vai ter um pouco de uma descrição, né, em inglês do que esse método faz, tá? Ele fala que retorna o número de ocorrências do valor que você foi passado. Então, se você quiser a informação, basta usar a função help e entre parênteses, né, no parâmetro, você coloca o método dessa maneira aqui. Tem uma função bastante interessante para compreender melhor essa questão dos métodos, atributos que já vem dentro do objeto, que já vem por padrão, é a função dir, tá? Então, se a gente passar o dir e colocar o objeto, né, que a gente quer analisar, ele vai mostrar tipo os atributos que ele tem, tá? E em seguida aqui, você pode ver, sem esse underline, a gente vai ter os métodos que está implementado para o objeto, tá? Então, vocês podem fazer isso até mesmo de maneira curiosa, né? Testar método por método para ver o que esses métodos fazem. Também é possível pesquisar na internet, tá? Tem bastante documentação sobre isso. Essa parte de atributos é mais para parte de orientação a objeto, então, tipo, acho que se eu falar agora vai talvez confundir mais do que ajudar, mas basicamente eu teria que explicar o conceito de objeto. Vamos deixar assim mesmo, tá? A gente tem a lista, né, que é um objeto, e os objetos eles já têm esses métodos, esses comportamentos que podem ser executados utilizando essa sintaxe aqui, por exemplo, tá?